que ele esteve em perigo, passou fome, ficou um período sem ter o que vestir, sem ter vestimenta, sem ter roupa. Olha quantas privações o apóstolo Paulo passou para que a palavra que ele falou pudesse chegar até nós hoje, ainda nos dias de hoje. Na segunda carta que ele escreveu, o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 7 até o 18 do capítulo 4, que também já está projetado. Ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Olha só o que ele diz no versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também temos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça e transforme as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, Paulo está dizendo que nós somos como um vaso de barro, e o vaso de barro, por ser de barro, ele apresenta exteriormente muitas imperfeições, ele apresenta às vezes trincos, ele apresenta rachaduras, ele apresenta desgaste em sua pintura, ele apresenta falhas exteriormente. Mas, ao invés disso, dentro do vaso, ele carrega coisas preciosas. E nós somos um vaso de barro que temos em nós, olha só o que nós temos entre nós: o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus. Oh glória! Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você carrega esse espírito de excelência. Você tem algo maravilhoso dentro de você, que é inexprimível, que não se pode comprar, que não se vende, que tem um valor incalculável, imensurável, que a gente não consegue compreender. O Espírito do próprio Deus habita em nós. O Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, que teve o poder de levantar Jesus da tumba. É esse mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em nós, que habita em você, que está em nós em todo o tempo. Não motivo para nós darmos glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Glória a Deus, por isso você tem o Espírito Santo dentro de você. Esse espírito de vida, esse espírito de paz, esse espírito de amor, esse espírito de alegria, esse espírito de coragem, o espírito de mansidão, o espírito que traz todas as coisas boas para a nossa vida. É esse Espírito Santo que habita dentro de nós, dentro desse vaso de barro, que pode estar desgastado exteriormente, mas que interiormente se renova a cada dia. E Paulo diz mais: olha, por isso nós não desanimamos, apesar de sermos pressionados por todos os lados, apesar de sermos todos os lados, nós estamos recebendo perseguições, passarmos por sofrimentos os mais indescritíveis possíveis, nós temos motivos para louvar. E finalmente ele termina esse capítulo dizendo assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos,
Paulo fala que os nossos sofrimentos nessa vida são leves, momentâneos, não importa quais sejam, eles são leves e momentâneos, é por um tempo, e estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Essa glória eterna que os nossos sofrimentos estão produzindo em nós, pesa muito mais do que todos esses sofrimentos. E eles têm um peso duradouro por toda a eternidade. E aí ele termina dizendo assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então tire os olhos daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, daquilo que se refere à nossa vida, aos nossos momentos de tribulação, os nossos sofrimentos. Tire os olhos, comece a pensar só naquilo que nós vamos desfrutar depois de passar tudo isso: a glória eterna, a salvação eterna, as bênçãos dos céus, tudo aquilo que nós vamos herdar por herança. Pense nisso, porque o demais é tudo passageiro, é tudo transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno, duradouro para sempre. O apóstolo Paulo mesmo falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Então é muitas bênçãos que Deus tem preparado para nós. Por isso nós temos que tirar os nossos olhos daquilo que é passageiro. E finalmente, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Esse versículo também muito conhecido diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então olha, perseverança, paciência e esperança, três virtudes que não podem faltar na vida do cristão: perseverança, paciência e esperança. Essas três coisas são produzidas através do quê? Tribulação. Sem tribulação nós não temos essas três virtudes. Gravem isso: paciência, perseverança, paciência e esperança. Nós não temos. Essas três virtudes, elas só são produzidas pelas tribulações na nossa vida. Então isso quer dizer que a tribulação é algo que produz coisas boas, apesar de nós não gostarmos de tribulação. Ela sempre produz coisas boas. É a escola do deserto. Nós estamos na escola para aprender e para termos o nosso caráter aprimorado. Voltando lá então para a história que nós começamos a ler em Êxodo 15, o povo chegou diante de uma fonte, diante de um poço, depois de caminhar 3 dias sem água no meio do deserto. Ah, que maravilha! Vamos então beber água, vamos matar nossa sede. E quando puser água na boca, água amarga, não dá para beber. Reclamaram, murmuraram. Moisés, que a Bíblia diz que era o homem mais manso, o homem mais manso em toda a face da terra, imagine, precisava de mansidão para conduzir aqueles 2 milhões de pessoas. Ele chega e com certeza ele clamou a Deus e Deus lhe deu a solução. As soluções que Deus envia para a nossa vida, às vezes parecem incabíveis, parece que não vão dar resultado, mas olha, grave bem isso: sempre que Deus lhe pedir uma coisa que você achar meio absurda, que você achar sem cabimento, preste atenção, porque aí pode estar uma solução. Nas coisas mais absurdas, nas coisas mais sem cabimento, nas coisas que você acha que não vai dar, aí é que pode estar a solução. Porque a lógica de Deus é contrária à lógica humana. Nós temos uma lógica, mas Deus tem outra. Deus poderia ter aberto uma outra fonte do lado daquela, poderia ter conduzido o povo a um outro lugar para tomar água. Deus poderia ter feito milagres, muitas outras coisas. Mas sabe o que ele falou para Moisés? Olha, Moisés, pegue um pedaço de lenha
pedaço de madeira e jogue sobre a água. Moisés, como já sabia ouvir a voz de Deus, ele conhecia quando era Deus que estava falando, ele obedece. E olha o milagre que acontece. Jogou o pedaço de madeira, o arbusto, o lenho, dentro da água. E o que aconteceu? A água, que era amargosa, se tornou a água da melhor qualidade. Sabe aquela água mineral da melhor qualidade? Gostosa de beber, leve. Assim se tornou a água de Mara. Mara quer dizer amarga. E a água que era amarga se tornou uma água agradável de se beber. E o povo finalmente então matou a sua sede, beberam bastante. E além do mais, Deus fez com que surgisse ali no meio do deserto um oásis com cerca de 70 palmeiras. E o povo, enfim, descansou naquele spa de Deus. Esse é o Deus da nossa vida. O Deus que faz milagres em meio ao deserto. Quem diria que no meio do deserto eles iriam beber água da melhor qualidade e descansar à sombra de 70 palmeiras, como se fosse uma clínica terapêutica, num spa produzido ali pelo nosso Deus, o Jeová Rafá, que é o Deus que cura em meio ao deserto. Sabe por quê? Deus se preocupa conosco, Deus se preocupa com você. Ele quer o melhor para nossas vidas. E Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. Ele quer que nós aprendamos que ainda que nós venhamos passar pelo deserto, Ele tem um cenário novo, um cenário diferente, pouco mais adiante. E às vezes está faltando um pouquinho para você chegar lá. Às vezes está faltando um pedacinho para você atravessar e você vai estar lá. Não vale a pena confiar, não vale a pena perseverar, não vale a pena seguir em frente, enfrentando todos os problemas, obstáculos, todos os perigos, enfrentando toda e qualquer circunstância, situação. Não vale a pena? Vale a pena? Siga em frente, meu irmão, siga em frente, minha irmã. Vai, falta mais um pedacinho só mais um pouquinho, e esse pouquinho você vai atravessar e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. Amém? Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Você vai atravessar e você vai dizer: valeu a pena atravessar esse deserto, valeu. Eu estava falando das dunas lá de Floripa. O interessante é que depois que a gente olha aquela imensidão de areia, lá na frente a gente avista a praia. E como é bonita, como é lindo. Aí quando a gente anda aquele trajeto difícil, que a gente chega até o mar, que delícia. Você pode se banhar, você pode se refrescar, você pode se refrigerar, você pode até tomar aquela aguinha de coco. E você fala: que bom, que delícia. Vale a pena atravessar aquele pedacinho difícil de areia. Valeu a pena aguentar aquele sol escaldante na cabeça. Aí você se delicia. Assim é na nossa vida. Quando nós atravessamos os nossos desertos, quando atravessamos os trajetos difíceis dessa vida, sempre mais à frente vai ter a recompensa. Sempre mais à frente o Senhor vai lhe preparar as surpresas da sua vida. Às vezes o seu deserto pode ser na vida sentimental, decepções, desilusões amorosas, às vezes no casamento, às vezes na vida financeira. São provas. Saúde, na saúde, o deserto na saúde. Às vezes você não sabe nenhum motivo porque está no deserto. Bate aquela depressão sem motivo, aquela angústia, ansiedade. Você nem sabe por que está no deserto, mas você cai no deserto. Às vezes o deserto também vem sem motivo, vem de surpresa. Você não espera. Estou no deserto, uma servidão, estou sentindo uma deprê, estou sentindo alguma coisa assim. Desertos, provações, períodos difíceis, que todos nós estamos sujeitos na vida. Nenhum de nós está isento disso. Até Jesus esteve no deserto durante 40 dias,
orando, jejuando, sendo tentado pelo inimigo. Que trajeto difícil, no início do ministério de Jesus. Moisés, Elias, se esses eram Paulo, se esses heróis da fé, olha, entendeu? Não pense que Paulo se converteu, foi logo reconhecido como apóstolo, foi logo escrevendo cartas, foi logo pregando. Ele ficou anos nos desertos da Arábia, passou pelo deserto também o apóstolo Paulo. Ele era desprezado. Os outros demais cristãos não acreditavam na conversão dele. Falaram, esse Paulo aí está com coisa, ele está se fingindo de cristão para pegar mais ainda outros cristãos. Não acreditamos na conversão dele. Isso demorou anos. E ele ficou no deserto. Mas enquanto ele estava no deserto, ele estava aprendendo. O Senhor, ele fala no livro do profeta Oséias, eu vou atrair o meu povo ao deserto, e lá eu vou prendê-los com minhas cordas de amor, e vou lhes ensinar a minha palavra. Então uma coisa é certa, quando nós estamos passando pelo deserto, o Senhor às vezes até nos prende naquele tempo, naquelas circunstâncias, não por mal, não, Deus não faz nada mal para nós, mas é para que nós venhamos aprender com Ele no deserto, porque no deserto nós não vemos nada ao nosso redor, a não ser sequidão, areia, calor. Quando nós estamos fora do deserto, são muitos atrativos para nos desviar a atenção daquele que é o autor da nossa fé, daquele que é o autor, o consumador da nossa fé, daquele que é o nosso alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nele está a vida, nele está tudo o que nós precisamos. Só que às vezes nós temos tantas coisas ao nosso redor que nós desviamos os olhos daquele que é o principal. E às vezes o Senhor precisa nos chamar a atenção, nos puxar para a glória. Vem cá, vamos dar uma voltinha, vamos para cá que eu quero ficar a sós com você, eu quero lhe falar ao ouvido, e os barulhos desse mundo não nos deixam ouvir a voz de Deus. Então o melhor lugar que Ele nos leva para passear é no deserto, o lugar onde Ele pode falar, nós ouvimos sem os barulhos externos desse mundo, sem os atrativos desse mundo. Lá estamos sós com Ele, e assim podemos dar ouvido a Ele. Olha só o que diz Oséias 2, 14 a 15. Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15, que está projetado aí. Oséias 2, já estamos terminando. Oséias 2, 14 e 15. Olha só o que diz o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. Olha só, olha os benefícios do deserto. O Senhor, quando Ele nos quer falar no nosso íntimo, no nosso coração, e com carinho, Ele nos atrai para o deserto. Só que ali Ele nos dá restituição. Ali Ele fala, vou devolver as suas vinhas. Sabe o que quer dizer vinha na Bíblia? Vinha é símbolo de alegria. É no deserto que o Senhor te devolve a alegria. Deixa, pode. É o Deus dos absurdos, dos paradoxos, das ideias contrárias, da ilógica humana. Para o humano é uma ilógica, mas para Deus é coerência. Então Ele fala assim, eu vou te atrair ao deserto para te devolver a tua vinha, as tuas vinhas, ou seja, as tuas alegrias. É no deserto que Deus nos devolve a alegria. Mas como, pastor? É no deserto. Fora do deserto não tem como Deus te devolver a alegria. Às vezes nós passamos por períodos, circunstâncias difíceis na nossa vida, para que a gente tenha restituição de alegria. Porque lá no deserto nós vamos estar cara a cara com Deus, frente a frente com Ele. Ele vai nos explicar por que isso, e às vezes nem explica. Tem coisas que a gente não vai entender nunca na vida. Por que aconteceu, por que deixou de acontecer, por que fez isso, por que não fez aquilo.
Ele não está preocupado em nos explicar. Ele está preocupado que nós venhamos a estar fortalecidos, passamos pelas provas, tenhamos crescimento e maturidade. Isso sim. Aí ele fala: eu vou fazer do vale de Acor da sua vida uma porta de esperança. Sabe o que quer dizer vale de Acor? Vale da perturbação. É no deserto que o Senhor troca a perturbação da nossa vida pela esperança. No deserto, Deus nos restitui a alegria. No deserto, Deus troca a perturbação que havia na nossa vida por esperança. Ele abre a porta da esperança na nossa vida no deserto. Você quer entrar na porta da esperança? Você quer ver o futuro se deslumbrar na tua frente com coisas que você nunca imaginou que estaria acontecendo? Hoje você está assim, no meio do deserto, no meio da provação, mas você nem imagina a bênção, a surpresa que Deus tem para você. Logo ali adiante, olha, logo ali na frente, um pouquinho só, mais um pouquinho de areia, quem sabe, olha um tantinho, um trajetinho, para que você entre na porta da esperança. Para você entrar na porta da esperança, tem que passar pelo deserto. O deserto é o caminho para a porta da esperança, não existe outro. Para nós terminarmos, queridos, segunda carta aos Coríntios, ou melhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a nossa consolação é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Essa semana, eu e a pastora Sandra estivemos lá no Hospital Guilherme Álvaro, visitando a irmã Bárbara, que está lá no hospital há mais de 20 dias, por causa do bebezinho dela e do Anderson. Vocês conhecem a irmã Bárbara e o Anderson? Eles tiveram um bebê prematuro de 7 meses, e esse bebê está na incubadeira, na UTI neonatal, há mais de 20 dias. O Anderson, sorridente como sempre ele é, né? Falei: eu te admiro, viu, cara? Essa alegria no seu rosto, dá para se ver que ele está bem acabado assim, o rosto assim, sofrido, mas sempre alegre. Te admiro. Falei: pastor, fazer o quê, né? Chorar, se desesperar não adianta, né? Então vamos rir. É melhor sair do instrumento, parabéns. Agora a Bárbara, a gente nota que ela está bem sofrida, mulher bem triste. Orem por eles, tá, irmãos? Eu peço uma coisa, orem por eles. A Sandra ontem falou com um monte de gente pelo WhatsApp, Facebook, conclamando um exército de oração para orar por essa causa. Igrejas, pessoas, e nós temos que orar. Bárbara, Anderson e esse pequeno bebê, que é o Enzo. E vendo aquela situação, a minha mente se voltou a 20 anos atrás, quando eu estava em situação semelhante, com a nossa filha Rosana, que tinha nascido também prematura, estava 10 dias na UTI, sem perspectiva nenhuma. Aí eu entendi, e essa passagem aqui Deus me deu no dia em que essa tribulação aconteceu na nossa vida. Eu, como eu já contei o testemunho, acordei de manhã com uma voz audível no ouvido. Foi uma das primeiras, se eu não me engano, até hoje eu ouvi a voz de Deus audível, de uma forma audível, umas 2 vezes. Essa foi uma delas. Eu acordei com aquela voz que parecia um trovão. Jonas!
acordei, olhei no quarto, nossa, parecia que tinha alguém ali no quarto falando meu nome alto, eu não vi ninguém. Aí, imediatamente eu ouvi uma voz dentro do coração. Aí já não foi uma voz audível. Meu nome eu escutei de uma forma audível, mas aí em seguida a voz do meu coração: ore, porque a criança não está bem. Aí imediatamente orei e fui até a igreja que eu pastoreava, e lá no púlpito, a Bíblia, que nunca ficava aberta, estava nesse texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, em que fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também consolar os que estão passando por tribulações. Então, o deserto ele tem essa finalidade na nossa vida, além de nos ensinar, além de nos fortalecer. Quando nós passamos pelos desertos, pelas tribulações, nós somos consolados por Deus. Para quê? Com essa mesma consolação que nós recebemos, nós possamos consolar a outros. Então eu pude dizer para aquele casal: olha, eu passei exatamente por isso que vocês estão passando, eu sei o que é isso. Eu sei o que é para uma mãe, dentro de uma maternidade, ver todas as mães embalando suas crianças nos braços, e você sem poder, em 20 dias, pegar a sua criança no colo. Eu sei o que é isso. A Sandra passou por isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é para uma mãe ficar numa fila de UTI meia hora, e os médicos proibirem estar dizendo: estamos em procedimento de urgência. E ali naquela fila do corredor, um pai e uma mãe olham para o outro: qual será a criança que está morrendo? E a cada dia você entra dentro daquela hora de UTI e vê um berço vazio, e você fica pensando: será que o próximo será o meu? É terrível ter um ente querido numa hora de UTI no hospital. Mas são nesses momentos de provas, de tribulações da nossa vida, que Deus nos dá consolo. E como é que nos consola? Antes de passarmos por uma situação dessa, nós pensamos: nunca vamos conseguir passar por uma situação dessa na vida. Nunca. Aí quando nós estamos passando por aquela situação, é nesse momento que Deus dá graça. Como eu já contei, o testemunho da pequena menina, chamava-se Corne de Boom, uma holandesa, que perdeu pai, mãe, irmãs, refugiando judeus dentro da sua casa. Quando ela era pequenina, ela andava com seu pai nas ruas da cidade. Ela tinha um medo no coração de um dia perder os seus pais. E um dia ela contou esse segredo para o seu pai: pai, eu tenho muito medo de perder o senhor, perder a mãe. Eu acho que eu não vou conseguir suportar essa perda. O pai, que estava caminhando com ela em direção ao trem, em direção à estação, falou: filha, quando a gente vai viajar de trem, quando é que o papai coloca a passagem de trem na tua mão? E ela respondeu: é quando nós vamos embarcar no trem, né, pai? O senhor nunca dá a passagem antes para mim, o senhor só dá no momento que eu vou embarcar no trem. Pois é, filha, da mesma forma é Deus. Ele só dá a passagem na nossa mão no momento que nós vamos embarcar no trem. Ou seja, no momento que nós vamos passar pela tribulação, é que Ele dá uma graça, e uma força, um consolo, de uma tal forma que a gente não entende depois que passou pela tribulação: como é que eu tive força para encarar essa tribulação? Em cada tribulação Deus nos dá um consolo, para que mais para frente, em outras situações, pessoas que estiverem passando pelo mesmo problema que nós, também possam ser consoladas por nós, da mesma forma como que nós recebemos o consolo de Deus. Portanto, queridos,